a gente adora acusar os outros. É uma fraude! Apontar o dedo, dar aquela de... Tá vendo? Eu falei. Eu sabia, ela não vale nada, coisa e tal. A gente procura na internet, tem filmes, tem documentários, tem principalmente notícias, né, de líderes, né, espiritualistas lá, gurus, mestres, e que fizeram alguma coisa, ou às vezes só foram acusados e sofreram as consequências. Todos eles, acho que todos eles, né, até os realizados lá, tem as fichas lá de fizeram isso, fizeram aquilo, de acusações. Ah, tem. E sem provas. E é muito comum, mas por que é muito comum? Porque é super fácil você, sem provas, acusar os outros. É muito fácil. Às vezes, nós mesmos, por estar no lugar errado, na hora errada, às vezes você só passou por lá, alguém viu e falou, ele fez aquilo lá porque ele estava lá. É fácil você acusar sem prova nenhuma. E aí te prejudica os outros, é muito ruim. Aquela coisa, né? Estar no lugar errado, na hora errada. Isso aí pode dar né? As consequências são desastrosas. A responsabilidade que a gente tem antes de acusar os outros, então compartilhar, né, vídeos, ou falar, já assistiram aquilo lá, já viram não sei o quê. Tem alguns que parece que tem algum fundamento, mas só que não é nossa função, né, disseminar essas coisas. A gente tem que disseminar... Ajudar a pôr lenha na fogueira. Isso. Né? A gente tem que disseminar sempre o lado bom, o lado positivo. Às vezes a pessoa lá é acusada de fraude, de coisa e tal, mas só que as palavras, as frases são muito bonitas, faz sentido. Então aí que está a validade, que às vezes pode ser a sequência de uma vida. Estava lá, todo assim, na vibe boa, mas daí aconteceu alguma coisa, uma tentação, vamos dizer assim, uma ilusão, e a pessoa decaiu um pouco. Pode acontecer com qualquer um de nós, e acontece principalmente com esses líderes, os mestres religiosos. Sim. Porque a maquinação, né? As falanges do mal... Estão ali, né? Prontas para... Elas se concentram nessas pessoas, elas têm que estar o tempo todo, orar e vigiar, como Jesus falava, porque elas têm que ter uma proteção muito grande e estar o tempo todo nessa proteção. Qualquer desvio assim, eles caem com tudo lá e... né? Acelera o processo de destruição da pessoa. Mesmo com alguém, né, bem realizado ou não. Mas tem que estar consciente disso. A gente vê casos assim de traição também. A gente fala assim, o cara foi discípulo lá, ele sabe do que estava acontecendo lá. E estava lá, todo dia acordava, dormia e via. Né? Mas tem espiões infiltrados. Tem casos de jornalistas. Porque a gente não sabe, né? Qual que era a real intenção da pessoa que entrou lá. Ela estava realmente querendo ser discípulo, ou ela estava só querendo, né, achar coisas para falar, fulano faz isso, fulano faz isso. Tem jornalistas que se infiltravam nesses achas e tudo mais, ficavam lá, viam como é que era, não era. E para vender notícia, falam, não acontece nada aqui, o pessoal só reza, só coisa. Vai inventar alguma coisa aqui, deixa eu ver o que acontece aqui, meio suspeito. E daí faz toda uma história. Caso de Jesus também, né, tinha um traidor no meio dele, né, todo mundo sabe quem é. Vê aí que depende do grau, né, de evolução de cada um, mas sempre vai ter uma pessoa lá, por mais que a pessoa pregue amor, pregue a caridade, vai ter um cara lá que, dirigido pelo mal mesmo, não digo nem por inveja, por maldade, mas só que ele vai lá, eu vou fazer isso porque tem que acabar com esse negócio. E é aquela coisa também, né? Não é necessariamente que a pessoa seja má. Mas é que a pessoa não teve essa coisa do orar e vigiar e caiu e se deixou levar. Né? Porque a gente sabe que em essência todos nós. Mas o que mais há são acusações falsas. Todos sofreram. O Sai Baba sofre muito. O Sai Baba, se você for procurar, você vai falar, poxa, né? Tem todo tipo de acusação. Até meio assim, fala, nossa, que isso? Tem também o Yogananda. Acho que todos eles tiveram lá no seu percurso, na sua caminhada espiritual, essas pedras no caminho, mas foram de boa, foram tranquilamente, passaram por essas fases. A questão da dúvida, de usar o discernimento, é sempre no caminho da espiritualidade, é para a gente duvidar, mas usar o questionamento. Você vê aquilo, fala, será que é mesmo realidade? Mas você vê o que a pessoa fala, o que o discípulo fala, quais as pessoas que estavam envolvidas ali, os grandes mestres que apoiavam e tudo mais.
que nem o site Sai Baba. Tem as notícias lá que você vê, poxa vida. Mas você vê, o professor Hermógenes estava lá, do lado dele, o Divaldo Franco. Pô, essas pessoas espiritualizadas e outros, né? Outros líderes lá que sempre frequentavam o Ashram do Sai Baba. Você fala, não é possível, não. O cara está cercado de pessoas iluminadas. Quem sou eu para falar alguma coisa? Ou pensar ou duvidar. Então, o que importa é que a pessoa está praticando e o que ela fala ali nos ensinamentos dela. Porque é muito fácil a gente pegar um documentário, pegar uma notícia que está falando mal da pessoa, né? E falar assim, poxa, tá vendo? Isso aqui tá certo. Mas tá, a gente se aprofundou, a gente foi ver, mas o que aquela pessoa tá pregando realmente? Né? Não só na aparência. O que aquela pessoa fala? Quais são, né? Qual é a conduta dela para com os outros? Qual é o trabalho dela nessa vida? E se você estudar profundamente, você pode achar alguma coisa e falar assim, não gostei mesmo esse daí que se diz líder. Então, ignore, simplesmente assim, não fique difamando, falando mais sobre a pessoa. Porque por mais que a gente estude ou questione, às vezes a gente está errado. A maioria das vezes a gente está errado. Porque todos nós podemos, né, retroceder, cair, ser acusados, verdadeiramente ou não, mas uma hora a gente se arrepende. Então, acusar os outros é muito fácil, é muito, né, tentador. Mas só que não leva a lugar nenhum. E é aquela coisa, né? A gente tá no mundo de Maia, no mundo da ilusão, da dualidade. Saber o que é verdade ou não. Às vezes aquilo que a gente aponta o dedo e fala, pô, mas aquele lá não deveria nem ser chamado de líder espiritual, não sei o quê, né? Então, mas existem diversos caminhos. Né? Então, às vezes aquela pessoa, ela... Se desviou um pouquinho. De certa maneira, ela pode ter se desviado um pouquinho, ou ela pode estar, sei lá, de certa maneira também guiando outros, que talvez esses outros não estivessem, né, não... Como que eu vou colocar isso? Sintonizados com a mesma... Sim, mas talvez... Porque quem em religião, que às vezes a gente fala assim, tal religião é ruim. Não necessariamente. Porque às vezes está impedindo as pessoas de fazerem coisas piores, se elas não estivessem ali, né? Naquela religião. Então, tudo é muito relativo, né? Acho que não dá pra apontar o dedo e falar é ruim, é bom. E fora que se desviar, não só ser acusado, mas se desviar do caminho, assim, é muito fácil, né? O próprio o mestre do Yogananda, né, falava, né, quando ele foi logo discípulo dele, falou para o Yogananda, se eu me desviar do caminho você, assim... por favor, me ajude a voltar, porque é osso a coisa que é difícil. A ilusão que a gente tem aqui é muito real. Então, aparência. Por isso que por mais que, né, a pessoa seja iluminada, seja evoluída, quando ela vem pra cá, ela tem que ter atenção redobrada. E ela pede ajuda. E ela pede ajuda. Tem toda humildade, mas não é tanto humildade assim... humildade é sabedoria, ela tem sabedoria de pedir ajuda. Que fala assim, eu quero voltar, preciso voltar, então eu preciso de ajuda. Então é necessário. Às vezes o orgulho, né? Fala assim, não, sou líder, sou espiritualizado. Mas aí já é questão de orgulho e ideia pequena. Porque a ideia é o quê? Que ali naquele grupo... Um apoia o outro. Um apoia o outro. Não tem essa coisa de, fulano é mais. A gente não sabe. A gente não sabe quando um vai precisar do outro. Até o Divaldo, a gente estava vendo um vídeo esses dias, né? O Divaldo falando e tal, que foi tentado e precisou de ajuda para poder... Uma falange de maus espíritos lá, fizeram na vida dele um pesadelo no momento, mas pediu ajuda também, né? Sim, pediu ajuda, tanto aqui conseguiu... das pessoas que estavam aqui, ou então no plano espiritual, e conseguiu recuperar lá, a sintonia. Dá uma desequilibrada, mas sempre de forma consciente. Por isso que a gente fala, é prática, é todo dia, é você tá ali, sabe? Sempre nutrindo a sua prática, nutrindo essa presença mesmo. E lembrar sempre que acusar os outros, fazer assim, uma fraude, que fulano não presta. A gente está ajudando essa falange das trevas aí a proliferar o mal. Então, se você vê qualquer coisa, simplesmente ignore. Ou então, tenha aquele sentimento de compaixão. Porque você não sabe se você vai ser o próximo. Porque a gente tem que usar sempre o amor. Mas saber o que tem por aí, nesse mundo obscuro.
Vamos vibrar sempre positivo, principalmente nessas situações. É isso. É isso. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Gratidão. Gratidão. I said so.